Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos que é respondendo sobre a minha gestação. Eu deixei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e vocês mandaram algumas perguntinhas, algumas dúvidas sobre a minha gravidez, em que eu vou responder nesse vídeo. Então não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que lá eu posto um pouquinho a mais do meu dia a dia pra vocês. Então vamos lá. Porque as perguntas estão aqui. Eu anotei as perguntas aqui porque o telefone tá gravando, então como eu não vou conseguir ver, aí eu deixei algumas perguntas aqui pra me ler e responder pra vocês. A primeira pergunta foi: qual foi a sua reação ao saber que estava grávida de novo? Pra quem não sabe, eu tive um aborto em julho de 2022, né, no ano passado. E no mesmo mês eu engravidei novamente. Então, mas em outro vídeo eu explico sobre o aborto. Então eu não vou entrar nesse assunto agora, nesse vídeo. Em outro vídeo eu explico melhor. Então, sobre a minha reação, eu fiquei um pouquinho surpresa, né? A primeira gravidez, na primeira vez eu já esperava. Aí como eu perdi, eu pensei se vai demorar um pouquinho a mais, né? Só que eu engravidei em questão de 9 dias depois. E eu achei que, tipo, não teria como isso acontecer. Então eu fiquei um pouquinho surpresa, porque agosto era pra minha menstruação descer normalmente. Aí, e eu fiquei esperando, né? Falei assim, ela deve descer normalmente pra mim tentar novamente engravidar. Porém, que já deu em agosto e ela não desceu e eu já estava grávida. Então, eu fiquei bastante surpresa, mas de qualquer forma eu fiquei... Quando a minha ficha caiu, né, que foi depois que eu fiz o exame de sangue, aí eu fiquei tipo... A ficha realmente da segunda vez demorou muito a cair por conta disso, né, por causa dessa questão. Mas fiquei muito feliz, eu já esperava, eu queria, é um sonho, então fiquei muito, muito feliz. Segunda pergunta é: vai ser normal ou cesárea? Então, até então tá tudo encaminhando para ser parto normal. Porém que eu já entreguei isso nas mãos de Deus. Porque no começo eu queria parto normal. Aí das 30 semanas pra cá eu já quis cesárea. Porém que eles não... O meu médico me falou que cesárea literalmente é o último caso. É só se der alguma complicação mesmo. Então eu tô tipo... Entreguei na mão de Deus, seja o que Deus quiser. O que tiver que vir, eu tô preparada psicologicamente. Mas por minha escolha seria cesárea. Porém que tá tudo encaminhando pra ser um parto normal, mas o que vinha é isso mesmo. Terceira pergunta é: qual trimestre de gravidez você achou mais difícil? Olha, sem sombras de dúvida, o terceiro. Esse último tá sendo assim bem complicado. O primeiro, em questão de... Como eu vou explicar? O primeiro, em questão de sintomas, é muito novo, né? Então, você fica... Eu, por exemplo, minha pressão sempre foi muito baixa, então ela caía demais, demais. Eu saía, eu ia na esquina sozinha, eu passava mal, queria desmaiar, vomitava. Então, assim, o primeiro trimestre foi bastante difícil por causa disso. O segundo já me deu uma aliviada, já me deixou respirar um pouquinho, porém também com bastante enjoo, não, assim, continuou um pouquinho. Agora no terceiro trimestre, gente, barriga incomoda, pra dormir é difícil, tudo que você vai fazer você fica cansada. A partir das minhas 32 semanas eu já comecei a sentir dor, as contrações já doem. Então, tipo, o terceiro trimestre pra mim tá sendo, assim, bem complicado. Bem, assim, muito cansativo. A ansiedade eu acho que também vai aumentando, né? Pra já dar a hora do menino nascer, que eu já tô doida pra que nasça.
Então, eu acho que o terceiro trimestre, pra mim, foi o mais complicado. E também eu tive, com 32 semanas, meu útero começou a dilatar. Porque os meus rins começou a dilatar, aí automaticamente o meu útero também dilatou. Aí eu fiquei internada, tive que tomar o corticóide, né, para amadurecer o pulmão dele, porque 32 semanas ainda ele é bem prematuro. E tomei o remédio para segurar ele. Então, em questão disso, eu senti muita dor. Em questão do meus rins estar dilatando. Aí, quando o útero começou a dilatar, eu senti, assim, uma dor horrível, que eu acho que foi por isso também, um dos motivos que eu fiquei com medo do parto normal, né? Mas, em questão do terceiro trimestre, pra mim tá sendo mais complicado. Tá sendo, tipo, não tá legal. Tão legal, não tá tão... Não sei explicar, mas o terceiro trimestre pra mim tá mais puxado. Quem escolheu o nome do seu bebê? Então, gente, o nome do meu bebê é um pouco... assim... Quando eu comecei a ficar com o Pedro, que é o meu marido, nós brincávamos, né, de... quando arrumar um filho. Aí, brincando nessa brincadeira, nós olhamos no nome na internet, nem sonhava em arrumar menino. Aí, nós olhando, assim, nomes na internet, né? Aí, o Pedro sempre gostou de nomes antigos, né? Tipo, Jorge, Antônio, esses nomes mais antigos. E eu já, especificamente para colocar em filho meu, não colocaria, eu não gosto. Aí, olhando os nomes, também tinha um que ele gostava muito, que ele gosta muito, né? Ele falava que quando ele tivesse um filho seria, que é Brian, por causa de Velozes e Furiosos. Aí nós pegamos e ia olhando, né? Falando assim, aí eu pegava e discordava e falava assim, não, então meu filho não vai ter esse nome, né? Aí, olhando assim na internet, tava lá Natan. Aí eu peguei e falei, Natan é bonito. Aí ele pegou e gostou do nome também. Ele falou, realmente, Natan é bem bonito. Aí nessa brincadeira ficou Natan pra lá, Natan pra cá. Aí já começamos a brincar toda vez que a gente tava perto de família, a gente brincava, né? Falou assim, quando arrumou o Natan. Aí já colocava o nome, aí todo mundo já pegou esse nome. Aí às vezes o povo brincava assim, e o Natan? Não vai vir não. E o Natan? Então, tipo, eu acho que não tinha outro nome pra que se fosse um menino visse Natan. Então, quem escolheu mesmo foi nós dois olhando na internet e achou bonito, é isso mesmo. Nenhuma brincadeira. O Natan pegou. Aí, quando eu engravidei e descobri que era um menino, aí foi. Não tinha outro nome pra ser a não ser Natan agora. Até que nós pensamos em colocar outro. Mas aí, tipo, não faria sentido agora ser outro nome sem ser o Natan. Talvez deixamos o nome que nós iríamos escolher agora pro próximo. Próxima pergunta é: com quantas semanas você sentiu o bebê mexer? Então, eu não me lembro certo com quantas semanas foi que eu senti ele mexer. Porque antes, eu sentia alguma coisa, mas eu achava que era gases. E não era gases. Era realmente ele mexendo, só que era bem fraquinho. Então eu confundia com gases. Então eu não sei quando que eu comecei a sentir ele mexendo. Mas chute mesmo que eu peguei e falei, não, isso foi um bicudo. Eu acho que foi com 19 semanas para 20 semanas. Foi uma coisa assim, que eu olhei e falei, isso é um bicudo. Eu tô meio bicudo aqui. Mas eu já sentia antes, porém eu achava que era gases. Não era. Era tipo, mexendo, só que é muito fraquinho. Se você não prestar atenção mesmo, você não vai... Depois que eu comecei a sentir os chutes, que aí eu ia sentindo ele mexendo, que eu fui prestando atenção mesmo, aí eu fui vendo que aquilo que eu sentia não era gases, era ele mexendo. Então, com quantas semanas mesmo
eu consegui sentir, eu não sei. Mas deve ter sido na faixa de 16 para 17, com certeza, mas chute mesmo foi de 19 para 25 anos, eu tenho quase certeza. Sente medo em relação à maternidade? Eu sou mãe de primeira viagem, então dúvida, medo, eu acho normal. Eu, assim, considero bastante normal, porque não é um medo da maternidade, mas sim é não vou colocar como medo, vou colocar como dúvida. Eu não tenho medo, eu tenho dúvidas de como vai ser a minha vida depois que ele nascer, de como que eu vou lidar com tudo depois que ele nascer, se eu vou conseguir, como é que fala? Se eu vou conseguir adaptar com tudo, né, com ele. Eu tenho dúvida em relação a tudo. Medo não tenho medo. Eu sempre quis isso, eu tô preparada pro que deve é. Mas eu tenho dúvidas de como vai ser. Sua libido na gravidez aumentou ou diminuiu? Aumentou ou diminuiu? Não, sua libido na gravidez aumentou. Então, não aumentou não. Não aumentou nem um pouquinho, não sei. Tem gente que fala assim, gravidez de menino é isso, gravidez de menino é aquilo. Eu acho que não é não, porque vai de mulher pra mulher. Porque eu já perguntei pessoas que tiveram menina, né? Tava grávida de menino e fala que é a mesma coisa. A minha libido não aumentou, pelo contrário, diminuiu bastante. No primeiro trimestre até que eu tinha uma libido, mas por conta de todos os sintomas que eu sentia, eu ficava muito enjoada, muito chata e outras N questões que aconteceu. Então, minha libido meio que ficou assim, mas de qualquer forma não tava ruim. No segundo trimestre ela até ficou melhorzinha. Entrando no terceiro trimestre já, aí despencou, caiu. E agora eu tô chegando no finalzinho que ela tá voltando um pouquinho também. E tipo, é um pouquinho mesmo. Mas ela não aumentou não. Foi bem ruim. Tomou o ranço do pai do bebê. Então, gente, quando eu descobri que eu tava grávida, passou acho que umas 2, 3 semanas. Eu não aguentava olhar pra cara dele. Literalmente, tipo, ele ficava grudado em mim e isso me estressava. E coisas que eu sempre gostei, né? Ele ficou tipo meio até que, vou ficar um pouquinho afastado dela depois. Mas ele vinha pro meu lado, eu já perdi a paciência com ele. Tudo era motivo de eu me estressar com ele. Então, tipo, eu peguei um pouquinho de ranço dele nas primeiras semanas, sim. Então, mas depois foi voltando ao normal. Aí já, literalmente, ele voltou tudo ao normal. Mas aí, também pra ele voltar ao normal foi um pouquinho difícil. Porque ele ficou meio que tipo, opa, vou deixar ela no dela. Aí já, pra mim reverter essa situação foi um pouquinho difícil, que ele ficou meio com o pé atrás comigo. Porque realmente eu fiquei bem chata, bem nojenta em relação a ele. Muito sem paciência, mas eu acho que era por conta de tudo que estava acontecendo. Junta hormônio, junta com os sintomas, eu passava mal todos os dias, aí tinha dia que eu não aguentava levantar do sofá. Então, tipo, enfim, mas depois ele me entendeu um pouquinho. Aí quando eu tô no meu dia ele fala, é hormônio, né? Eu falo, meus hormônios. Aí ele super me entende. Mas normal, né, gente? Tudo é muito novo pra gente, então a gente vai pegando algumas coisas e aprendendo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gravei esse vídeo também mais pra vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? Porque quando eu comecei o canal não tem muito vídeo explicando sobre mim, sobre ele, sobre o pai. Não tem muita explicação aqui no canal, então eu vou colocando algumas caixinhas de pergunta. Me siga no Instagram, que lá também eu vou colocar um pouquinho de perguntas, de dúvidas sobre mim para me responder aqui para vocês me conhecerem um pouquinho a mais, né? Para ficarmos mais íntimos, até para quando o Nathan nascer também, vocês já
conhecer um pouquinho mais da gente, mais das nossas vidas, mais das nossas rotinas. Então, esse vídeo foi mais para compartilhar com vocês sobre a nossa realidade de vida. Então, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. Tô pegando ainda, gente, tô pegando o ritmo. E é isso, até o próximo vídeo.